Olá, meus amigos. Quero dizer em primeiro lugar que eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo, rezei muito, né? E quero até começar fazendo uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço esse vídeo com muito amor. Jesus pediu que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, queria falar primeiro para aqueles não católicos que porventura possam estar assistindo esse vídeo. Primeiro que eu te amo, né, com o amor que Jesus me amou. Respeito suas opiniões, apesar de não concordar de repente com algumas delas, por exemplo, em questão de aborto, né, sou contra o aborto, né, mas a gente tem que respeitar. Algumas pessoas são a favor, outras são contra. Respeito tem que existir de ambos os lados, mas respeito não significa concordar, né? Então aqui é um canal meu, onde eu vou dar minha opinião principalmente para os meus irmãos, para as pessoas que confiam em mim, que me seguem, né, que esperam que eu fale alguma coisa. Eu não vou dar aqui a opinião minha, mas a opinião vinda de Deus, de Jesus, da igreja deixada por Jesus. Essa é a minha ideia. Então, para você que não é católico, né, com muito amor, assim, se você quiser ver o vídeo até o final, tranquilamente, né, mas não vamos entrar em cultura de ódio, né? Eu não te odeio porque você é a favor do aborto, espero que você não me odeie porque eu sou contra, né? Eu faço esse vídeo aqui com muito amor mesmo, né? E queria falar do primeiro tema, então, que seria liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, porque a gente precisa pensar que por que que às vezes quem é, por exemplo, favorável ao aborto, né, tem a liberdade de se expressar, às vezes até impor um pensamento assim como aborto é questão de saúde pública, aborto e colocando então as questões como se pronto, ninguém pode ser contra, né? Então, primeiro, vamos defender a liberdade de expressão. Você pode não concordar com uma palavra do que eu diga, mas defenda o direito que eu tenho de dizer as palavras que eu diga, né? Como eu defendo o direito de você dizer as suas palavras, né? Então, baseado nisso, a gente tem que pensar censura não, né? Porque às vezes, quando o assunto é polêmico, né, o católico então é censurado, é ridicularizado, né, e alguma a ideia de aborto então tem que ser o que prevalece, né? Não, nós podemos ter opiniões divergentes, sim, né? Do mesmo jeito que as pessoas favoráveis ao aborto manifestam publicamente aquilo que acreditam, né? Quem é contra o aborto também tem que ter o direito, a liberdade de expressão de também publicamente expor a sua ideia, né? Expor o porquê que pensa naquilo, né? E a gente tem que tomar cuidado com o que fala, assim, por exemplo, em alguns casos, né? Eu falo não só de um caso de aborto específico, né? Como aconteceu recentemente, mas para a gente pensar geral, né? Mas, por exemplo, falar que assim pessoas contrárias ao aborto queriam invadir o hospital, impedir, será que isso é verdade, né? Então vamos pensar um pouquinho assim, o que as coisas como elas realmente acontecem, não às vezes como elas são passadas por pessoas que às vezes têm uma opinião contrária, têm um ódio no coração
e às vezes disseminam até coisas que muitas vezes não são verdadeiras, né? Então, queria falar um pouco também sobre estupro, né? É um pecado grave, é um crime, nunca deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Acontece é, de uma forma muito mais comum do que deveria acontecer. Nós temos que lutar contra essa cultura do estupro, né? Nós todos, quem é cristão, quem não é, quem é ateu, todos, né? Porque o estupro é uma violência contra a mulher que nunca deveria existir. Fere a dignidade, fere. Tem uma amiga minha que eu já vi dando testemunho várias vezes, que ela foi estuprada e eu me emociono toda vez, assim, pensando, poxa, o que que eu posso fazer para ajudar a impedir isso? Né? O que que nós podemos fazer? Muitas vezes, em caso recente, aí falaram, vocês católicos estavam na frente do hospital pedindo para não fazer o aborto, mas não vi ninguém na frente da delegacia pedindo para prender o estuprador. Bom, as pessoas favoráveis ao aborto, também não vi ninguém na frente da delegacia pedindo para prender o estuprador, né? Né? Porque é uma coisa óbvia. É um crime no Brasil e ele, mais cedo ou mais tarde, iria ser preso, como realmente foi nesse último caso aí, né? Agora, às vezes a lei é falha e, né, por exemplo, um estuprador não é condenado à morte, né? Mas, por exemplo, o aborto condena uma vida à morte, né? O aborto vai condenar uma criança que está na barriga da mãe à morte, né? O estuprador não é condenado à morte. E assim, na fé católica também a gente não é favorável à pena de morte. Mas o estupro é um crime, né, que deve ser, a pessoa deve pagar por ele, né, pagar bem, porque é uma coisa que às vezes nunca vai tirar o trauma da pessoa que foi estuprada, independente da idade que a pessoa tenha, seja criança, seja uma pessoa jovem ou até adulta, né? O aborto, o estupro sempre é traumático, como o aborto também é traumático. Então, a, o aborto ele mata um ser vivo. Eu acho interessante, às vezes, como a gente defende tanto assim os ovos da tartaruga, crime você é, matar os ovos da tartaruga, porque já é considerado uma vida, né? A gente vê tantas reportagens aí defendendo vida de animais, né? Realmente, também temos que defender os animais, mas às vezes parece que defendemos os animais mais do que o próprio ser humano, né? Então, um ser humano na barriga da mãe, ele não é uma vida, né? Ele vai ser morto de forma violenta, dando um grito silencioso, sofrendo, né? E aí eu até penso assim, né? Por exemplo, a gente luta contra o feminicídio, né? Contra a morte de mulheres de forma violenta. E, por exemplo, quando é uma mulher que está na barriga da mãe, é um feminicídio que acontece também, né? Morre de forma violenta uma criança do sexo feminino ali na barriga da mãe, né? Então vamos lutar também por essas pessoas. Quem luta por essas pessoas, né? Por seres tão pequenos, tão indefesos. Quando a gente fala que vidas negras importam, né? Realmente vidas negras importam. E as vidas negras na barriga da mãe, elas não importam? As vidas negras que importam são só as que já nasceram, né? Porque tem vidas negras que são mortas também na barriga da mãe. E a gente tem, né, o movimento pró-vida na Igreja Católica, que muita gente acredita que é gente que faz bagunça, gritaria, algazarra, porque não conhece. Eu não sou do pró-vida, mas a minha família era muito amiga de um antigo bispo aqui da minha cidade de Anápolis, chamava Dom Manuel Pestana Filho, já falecido, um santo homem. Dom Manuel, né, com Provida, não preciso nem falar, né? Mas deixou um legado sem igual. Mas as pessoas do Provida, eu conheço muita gente que participa do Provida, claro que vão em rua, que gritam, que colocam a sua garganta para defender a vida,
Mas olha só, o que que a igreja. Aí tem gente que fala, o que que a igreja faz, né? Tem até umas caricaturas, alguns memes na internet que colocam, né? Ah, você defende a vida para viver, mas depois que vive, a pessoa pode ir lá morrer na rua, ser pobre, né? E aí as pessoas não conhecem, né? O movimento Pró-Vida e as outras instituições. O movimento Pró-Vida, ele apoia, né, crianças que às vezes ficam grávidas, né? E dá todo o amparo para essas crianças, para mulheres, para tantas pessoas que precisam de ajuda, ajuda psicológica, ajuda em todos os sentidos. Eu vejo muita gente elogiando, por exemplo, uma pessoa famosa aí que fala, vou dar toda a assistência psicológica aí para a criança. Beleza, é louvável, toda ação de caridade é louvável, mas, por exemplo, não conhece que o Provida faz isso não com um caso, mas com vários, vários, vários. A vida deles é esse, é ajudar. É, é tanta ajuda que eles promovem e às vezes são tão injustiçados porque as pessoas não conhecem e fica falando mal. E tantas outras instituições que a Igreja Católica tem, orfanatos, creches, asilos, casas que cuidam de pessoas que têm determinado tipo de doença, é, fazendinhas que cuidam de pessoas que têm vícios, como droga e álcool, e tantas outras instituições, né? Tem também fora da Igreja Católica, né? Mas aqui, como católico, eu vou falar das instituições católicas. Então, a, a Igreja Católica, ela olha, não é só contrário ao aborto. Às vezes as pessoas fazem uma caricatura sem conhecer, falando, fica só lutando para a criança nascer, depois lasque-se, né? Vai se danar, né? E isso é uma inverdade, né? A Igreja Católica é a maior instituição de caridade que tem nesse mundo, em termos de números, isso é concreto, né? Vai, procura ler, procura conhecer, né? O quanto trabalho não faz a Igreja Católica. E aí eu queria falar bem especificamente agora para os católicos, né? Tenho muitos amigos católicos, muitos católicos que me seguem, que confiam um pouco naquilo que eu falo, né? Então eu queria falar primeiro, católico significa universal. Então, para a gente ser católico, a gente tem que ser universal. O que mais me entristece, às vezes, quando a gente vê assuntos polêmicos como esse, é ver católicos manifestando opiniões que são contrárias ao que a igreja prega. Como você é católico, então, meu amigo? Vamos ser católico de verdade. Católico é universal. Eu sou católico mais. Aí o mais já estraga tudo. Não tem mais, né? Ou eu sou católico ou eu não sou. Você tem toda a liberdade de não ser, tá? Inclusive no episódio lá de João 6, quando Jesus multiplicou os pães e depois fez o discurso sobre o pão da vida, minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, fala que então muitos dos seus discípulos deixaram de o seguir. E aí fala que Jesus ficou ali com os 12 apóstolos. Ao invés de passar a mãozinha na cabeça, ele falou: E vocês também querem ir? E aí Pedro fala aquela famosa frase: A quem iríamos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então eu desejo de todo o meu coração que você, católico, veja o quanto você é universal e você realmente possa ver que só Jesus tem palavra de vida eterna. Cuidado com doutrinações, né, contrárias à Igreja Católica. Porque beleza, você tem toda a liberdade de não ser católico, mas não se diga católico e saia propagando pensamentos anticatólicos na internet ou em qualquer lugar que seja, né? Isso é muito grave. Cuidado. É, inclusive, né? Não sei se vocês conhecem aí a Divina Comédia, né, de Dante Alighieri. Na Divina Comédia, né, Dante Alighieri, ele vence aqueles que viveram nesta terra, evitando tomar uma posição sobre os grandes confrontos de sua época, né? Com isso, eles levaram uma vida insignificante, sem infâmia e sem louvor. Por isso, não merecem ser acolhidos no céu, e o próprio inferno os recebeu com desdém, mantendo-os no vestíbulo dos antros infernais. Encontrando-os aí e vendo-os desprezados por todos, Virgílio aconselha a Dante: não percamos tempo com eles, olhe apenas e passe adiante. Esse é o desprezo que merecem os que preferem não se engajar na luta, mantendo-se numa preguiçosa e ignóbil indiferença. Meus amigos, né, isso aí da Divina Comédia de Dante Alighieri,
Isso me remete muito ao Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Né? Lá fala assim: conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Né? Eu fico pensando muito nisso. Será que Deus não quer me vomitar? Será que Deus não vai me vomitar porque eu estou sendo morno? Deus nos convida a sermos quentes, ah, ou frios. O filho pródigo, ele foi frio, mas lá na sua frieza, né, o frio só tem a opção dele voltar a ser quente. Então ele voltou a ser quente. Às vezes o morno é o irmão do filho pródigo, né, que fica ali, está sempre ali perto do pai, mas na verdade está com inveja do irmão porque está tendo festa, e, né, às vezes nós somos esse morno. Né? Então vamos tomar cuidado para a gente não ser o morno. E aí a gente entra numa outra questão, né, que os católicos são muito acusados, né? Ah, são fundamentalistas e não sei o quê. Eu fui pesquisar no dicionário, né? O que significa fundamentalismo. Né? Achei no dicionário lá falando assim, ó, fundamentalismo, qualquer corrente, movimento ou atitude de caráter integrista que exige obediência rigorosa a um conjunto de princípios básicos. Bom, acredito que toda uma religião, por exemplo, ela vai ser fundamentalista. Ué. Para eu ser um católico, eu tenho que obedecer de forma rigorosa os princípios básicos. Né? E às vezes as pessoas pintam o fundamentalismo como uma coisa ruim. Né? Ele pode até se tornar ruim, né? Se o fundamentalismo partir para o lado do ódio, querer matar, né? Pode se tornar uma coisa ruim. Mas, assim, eliminar o fundamentalismo é a gente voltar para ser morno. Se eu não sou fundamentalista, então você é um católico frufru, católico morno. O católico, eu acredito em metade das coisas, outra metade não acredito. Então você não é católico, aí. Vai fundar sua religião, né? Porque muita gente faz isso, não acredita, vai lá, funda sua religião, seja feliz, né? Ou então não tenha religião, muita gente, né, vai ser feliz sem ter religião, né? Mas agora o católico acredita naquilo que é. E eu fui ver sobre fundamentalismo não só no dicionário, né? Eu fui ver no dicionário de filosofia também. O dicionário de filosofia fala assim, ó, que fundamentalismo é a concepção epistemológica de que todo conhecimento factual está ancorado em uma base muito firme ou fundamento. Né? Então, olha só, temos um fundamento, né? Precisamos ter um fundamento para isso. Né? Então, por exemplo, né, um dos fundamentos católicos, né, a gente tem a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério. Um dos fundamentos, então, é a Sagrada Escritura. E eu queria falar um pouquinho, né, para os católicos sobre isso. Né? Se você lê um pouquinho a Sagrada Escritura, por exemplo, Lucas capítulo 19, versículo 40. Jesus respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Meu amigo, né, se estes se calarem, clamarão as pedras. Por isso nós não podemos nos calar, por isso eu não estou me calando, eu estou aqui manifestando. A coisa mais fácil é as pessoas que querem só ganhar seguidor em termos de assunto polêmico, né, aqueles católicos frufru, que fala bonitinho todo dia, fala bonitinho em encontros, mas aí na hora que tem que se manifestar no assunto polêmico, cala. Por quê? Porque senão vai perder seguidor. Né? Eu não estou na internet para ganhar seguidor, eu estou para falar de Jesus, eu estou para acreditar naquilo que eu acredito. Né? Então, com todo amor no coração com quem pensa diferente, com quem pensa o contrário, né? Mas eu não vou me calar, porque senão as pedras vão clamar. E aí eu queria falar de uma outra passagem que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Fala assim, ó: assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta, as tradições orais ou escritas, fala em outra tradução, né? Ficai firmes e conservai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Né? Então, nós católicos temos uma tradição de 2000 anos. Não sei se você sabe, mas desde o século I o aborto já era condenado pela Igreja Católica. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso aí, né? Pegando documentos escritos que a gente tem lá do ano 90 depois de Cristo, que o aborto já era condenável. E continua o mesmo ensinamento até hoje.
né? É o direito sagrado à vida que todos têm, né? Então, isso aí é 2 Tessalonicenses. Que ainda em 2 Tessalonicenses, indo agora para o capítulo 3, né, versículo 6, fala assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. É grave isso, né? Mas é o que a palavra de Deus manda. Afasta dos irmãos que estão se comportando de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. E ó, tem muito católico nessa situação, se comportando de maneira desordenada e contrária à tradição, né? Então, será que você é católico mesmo? E aqui manda os que são católicos de verdade se afastarem de tais pessoas. E aí eu queria entrar em Mateus, né? Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E aí Jesus fala: Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem pergunta: Quais mandamentos? Jesus responde: Não matarás. E fala outros mandamentos na sequência. Mas ó, o primeiro que Jesus fala é: Não matarás. Não matarás não é só matar aquele que já nasceu, né? Aquele que está na barriga da mãe também morre quando se faz um aborto. É uma morte. E aí eu queria falar um pouquinho de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículos 1 a 10. Né? Assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso. Tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. Eu fico pensando muito nisso, né? Que às vezes a gente pensa ser Deus, porque quando eu decido quem vive, quem morre, aí alguém fala, mas é só num caso específico, é só num caso de estupro, né? Por exemplo, a França agora está acabando de aprovar o aborto até os 9 meses de gestação. Mas começou como? Começou só com a exceção, agora virou regra, né? Então, às vezes, a exceção ela é usada para depois virar regra, né? Porque a exceção, ela comove, realmente. Quem nos comove com uma criança que foi estuprada? É terrível. Mas olha só, quando a gente quer pagar o mal com o mal, ou seja, um mal já foi feito, não tem como voltar atrás no estupro que foi feito. E aí, a partir desse, eu vou gerar um outro mal, que é matar uma vida? Mas a pessoa não pode, a criança, ou seja lá quem for, não pode conviver, vai ficar lembrando do estupro. Bom, pode se adotar, pode se dar para adoção, tem outras soluções, né? A gente tem que pensar bem assim, quando a gente começa a brincar de ser Deus. E aí entra no Deuteronômio 32. No Deuteronômio 32, tem dois versículos que eu queria falar. O primeiro que fala assim, ó, esqueceram o Deus que os gerou. E o segundo que fala, sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver, né? Sou eu quem tira a vida, sou eu quem faz viver. Deus tira a vida, Deus faz viver. Nós católicos confiamos nossa vida a Deus. É Ele o Senhor da vida e não nós. Queria falar um pouquinho também sobre Tiago, capítulo 1, versículo 22, que fala assim: Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Você é católico, que fica, não sei o quê, seja cumpridor da palavra, não ouvinte. Quantos católicos passam a vida sendo apenas ouvintes da palavra de Deus? E quando a gente vai lá para Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala assim: Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Então, se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, também é pecado. A omissão é pecado. Ficar quieto, ficar calado também é pecado. E queria falar também de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não pagueis mal com mal. Então, não vamos pagar mal com mal. Nós católicos não devemos fazer o mal. E quando a gente fala de aborto também, é pagar um mal, que poderia ser um estupro, com mal, que seria matar uma criança indefesa. E para terminar esse passeio bíblico, eu queria falar o que fala lá em 1 João capítulo 3, versículos 13 a 15. Lá fala assim: Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia.
Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Então a gente vê aqui ó, que assassino, né, não é só matar uma pessoa fisicamente, como no caso do aborto também. Mas olha só, assassinato quando a gente odeia. Nós estamos vivendo muita cultura do ódio. Ah, se eu sou contra o aborto, tem talvez muita gente já me odiando. Por que isso? Se você é católico, olha só, quem odeia seu irmão é assassino, né? Não vamos odiar. Você que é contrário ao aborto, não vamos odiar também os que são a favor do aborto, né? Vamos conversar, vamos amar, vamos respeitar a opinião contrária, mas vamos continuar defendendo o nosso ponto de vista, né? Então, ó, não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. A palavra de Deus já fala assim, o mundo odeia aqueles que são de Deus, sim. E aqui fala uma coisa interessante: nós fomos trasladados da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. E quem não ama permanece na morte, né? Então, existe uma morte que permanece quando a gente não ama. E aí, eu queria falar um pouquinho também sobre o catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica, né, dos parágrafos 2270 até 2273, ele fala sobre o aborto. Mas antes desses parágrafos, eu queria falar então aquilo que eu adiantei um pouquinho para trás, né? O primeiro catecismo que a Igreja elaborou foi chamado Didaquê, né? Era a doutrina dos 12 apóstolos. Ele é do século I, mais ou menos ano 90. Nós temos escritos, né, lá do ano 90, né, de Daquê já tinha escrito. Ou seja, os últimos livros da Bíblia, os livros de São João, né, o Apocalipse, por exemplo, as cartas de João, nem tinham sido escritas ainda e a gente já tinha um catecismo da Igreja Católica, o Didaquê, né? Então, no Didaquê, né, número 2, parágrafo 2, fala assim: o aborto é condenado, não matarás criança por aborto, nem criança já nascida. Então, o primeiro catecismo católico do ano 90 já fala: não matarás criança por aborto, nem criança já nascida. E aí, o catecismo atual, né, no parágrafo 2270, fala assim: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido, deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses no seio, eu te consagrei. Jeremias 1:5. E também o Salmo 139:15 que fala: meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. O Catecismo no 2271 fala: desde o século I a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Esse ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes nefandos. O 2272 fala: a cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão latescentiae, pelo próprio fato de cometer o delito e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado
pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do ato criador do qual esta se origina. Entre estes direitos fundamentais é preciso citar o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. E o 2273 fala: no momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de Direito estão ameaçados. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos à criança desde o momento de sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos direitos dela. Visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, o embrião deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser humano. Bom, o catecismo também fala sobre o estupro, tá? Parágrafo 2356, né, fala que o estupro fere a justiça e a caridade, que lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral, que provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a vida e que é sempre um ato intrinsecamente mau, né? Então, o catecismo também fala sobre o estupro, tá? Ninguém esquece o estupro por conta do aborto, tá? Os dois são mal grave. E, por fim, né, o Código de Direito Canônico, número 1398. O Código de Direito Canônico 1398 fala assim, ó, quem procurar o aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão. Né? Então, cuidado você que fica defendendo o aborto, você católico, claro, que fica defendendo o aborto em algumas situações, né? Porque gera uma excomunhão, e quem está excomungado fica privado de receber os sacramentos, tá certo? E para terminar, eu queria indicar aí, ó, coloquei na tela, o livro Catecismo contra o Aborto, né, do padre David Francischini. É muito bom, né? Ele coloca alguns pontos bem interessantes, alguns que eu até falei que eu tirei desse catecismo, né? Então, queria falar para quem quiser ler, aprofundar mais no assunto, né? Procura conhecer, procura os movimentos pró-vida da Igreja Católica, conheça o trabalho deles, né? Para você ver é, por que também, entender o porquê que a Igreja é contrária ao aborto. A gente falou muita coisa aqui nesse vídeo, né? Mas vamos, sobretudo, respeitar, né? Acho que um católico que é contrário ao aborto deve ser respeitado também, e muitas vezes não está sendo. Alguns ridicularizam, alguns colocam como se fosse um fundamentalismo de pessoa cega que não consegue enxergar, e não é bem assim não, tá? Vamos discutir, né? Me coloca à disposição quem quiser conversar sadiamente, trocar ideia, debater, né? Me coloca à disposição, né? De pessoas que forem a favor do aborto, né? Mas vamos conversar, não agredir um ao outro, não é, manter com uma cultura de ódio que só faz mal, tá? Vamos sair dessa cultura de ódio, né? É o que a gente mais precisa. Então acho que era basicamente isso que eu queria falar, né? Gastei um tempinho até bom, né? Não sei se você continuou no vídeo até o final, mas eu queria deixar aqui o mandamento de Jesus, né? Vamos amar o próximo como a nós mesmos. E olha, um bebê na barriga da mãe também é o nosso próximo. A gente também deve amar como a nós mesmos e fazer o nosso melhor por eles. Eu, quando estava na barriga da minha mãe, né, os médicos falaram que ela deveria me abortar. Minha mãe me amou o suficiente, né, para acreditar em mim, né, e mesmo contra tudo e contra todos, né, minha mãe acreditou em mim e eu amo demais a minha mãe, né, porque hoje eu estou vivo aqui, podendo até falar isso para vocês, né. Então, acho que a vida, né, mais do que os médicos que às vezes aconselham o aborto em determinadas situações, a vida pertence a Deus. Milagres existem, milagres acontecem. Eu sou um milagre, né, e eu estou aqui, né, para testemunhar isso, né. Então, posso até, quem quiser depois, eu posso até contar minha história com mais detalhes, mas eu acredito muito, né, no Deus do impossível, porque eu sou o impossível e Deus pode fazer o impossível na vida de todo mundo. Amém? Para terminar,
queria agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui na internet falando um pouquinho aquilo que eu acredito, Senhor, aquilo que a tua igreja me ensina e que eu realmente acredito, aquilo que eu estudei, estudo e vou continuar estudando bastante para aprender cada vez mais, porque eu não sei nada, mas, Senhor, de ti eu quero aprender e eu quero levar para frente aquilo que eu aprendo, Senhor. Vai ao encontro agora, Senhor, de cada católico que se manifestou favorável ao aborto, para que tome uma consciência, para que olhe sua vida, veja realmente se é católico mesmo ou não. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Que cada um agora que está assistindo esse vídeo se sinta amado, se sinta querido, se sinta uma pessoa importante. Porque, olha, todos nós somos importantes para Deus de forma igual. Seja o bebê na barriga da mãe, seja o idoso, seja a pessoa abandonada na rua, seja eu e seja você. Todos somos importantes de forma igual perante Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria deixar para você, até mesmo você que eu nem conheço, o meu abraço de urso. Deus te abençoe. Tchau.